Nos últimos anos, a carne de bisão tem ganhado destaque no mercado alimentício dos Estados Unidos, refletindo uma mudança significativa nas preferências alimentares dos consumidores. Esse aumento da demanda pode ser atribuído a uma série de fatores que se entrelaçam, incluindo preocupações com a saúde, tendências alimentares e uma busca por produtos mais sustentáveis e éticos. Um dos principais motores dessa demanda é a crescente conscientização sobre a saúde e a nutrição. A carne de bisão é frequentemente promovida como uma alternativa mais saudável em comparação à carne bovina convencional. Ela é naturalmente magra, contendo menos gordura saturada e calorias, ao mesmo tempo em que oferece um perfil nutricional rico em proteínas e nutrientes essenciais, como ferro e vitamina B12. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes das implicações de suas escolhas alimentares, muitos estão optando por carnes que consideram mais saudáveis, levando a um aumento nas vendas de carne de bisão. Além disso, o movimento em direção a dietas que priorizam alimentos naturais e livres de hormônios e antibióticos também tem contribuído para o crescimento da popularidade da carne de bisão. Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a origem de seus alimentos e com as práticas de criação dos animais. O bisão é muitas vezes criado em pastagens abertas, seguindo métodos de manejo mais sustentáveis, o que atrai aqueles que buscam produtos que alinhem com seus valores éticos e ambientais. As tendências de consumo também são influenciadas pelo marketing e pela representação da carne de bisão em restaurantes e menus gourmet. Chefes e cozinheiros têm promovido a carne de bisão como uma iguaria, apresentando-a em pratos sofisticados e destacando seu sabor único e textura. Essa exposição em estabelecimentos de alta gastronomia não apenas educa os consumidores sobre a carne de bisão, mas também posiciona o produto como uma escolha premium, atraindo aqueles dispostos a pagar mais por uma experiência culinária diferenciada. Além disso, o aumento do interesse por dietas baseadas em proteínas, como a dieta paleo e a cetogênica, também favorece a carne de bisão. Esses estilos de vida que enfatizam a ingestão de proteínas de qualidade, juntamente com a redução de carboidratos, têm levado os consumidores a explorar opções alternativas de carne, incluindo a carne de bisão, que se encaixa perfeitamente nesses paradigmas alimentares. Por último, a pandemia de Covid-19 também teve um impacto significativo nas preferências dos consumidores. Durante os períodos de lockdown e restrições, muitos indivíduos começaram a cozinhar mais em casa e a buscar alimentos que consideravam mais saudáveis e nutritivos. A carne de bisão, com sua reputação de ser uma opção mais saudável, se destacou nesse contexto, resultando em um aumento na demanda. Em resumo, o aumento da demanda por carne de bisão nos Estados Unidos é um reflexo de uma mudança nas preferências alimentares, impulsionada por preocupações com a saúde, ética e sustentabilidade. À medida que mais consumidores buscam alternativas saudáveis e sustentáveis à carne bovina, a carne de bisão se posiciona como uma escolha atraente, contribuindo para a elevação de seus preços no mercado. A redução da oferta de carne de bisão é um dos fatores fundamentais que contribuem para o aumento dos preços desse produto nos Estados Unidos. Apesar do crescimento na demanda, a capacidade das fazendas de bisão de atender a essa demanda tem sido limitada por diversas razões, que vão desde desafios na produção até questões de manejo e sustentabilidade. Um dos principais desafios é a saúde do rebanho. As fazendas de bisão enfrentam riscos de doenças que podem afetar a produtividade e a saúde dos animais. Doenças infecciosas podem se espalhar rapidamente entre os bisões, resultando em perdas significativas na população e na produção de carne. Além disso, o manejo de doenças em rebanhos de bisão é mais complexo do que em rebanhos de gado convencional, exigindo cuidados veterinários especializados e protocolos rigorosos de controle. Esses desafios de saúde podem limitar a capacidade das fazendas de aumentar sua produção, resultando em uma oferta mais baixa no mercado. Outro fator que contribui para a redução da oferta é a necessidade de pastagens adequadas. Os bisões requerem grandes áreas de terra para pastar e se desenvolver de forma saudável. Com a urbanização e a competição por terras agrícolas, pode ser difícil para os produtores de bisão expandirem suas operações. O aumento do custo da terra e a dificuldade em obter novos terrenos para pastagem podem limitar a capacidade das fazendas de bisão de expandir seus rebanhos e, consequentemente, sua produção. Além disso, a produção de carne de bisão não é tão escalável quanto a produção de carne bovina. Muitas fazendas de bisão são operações menores e independentes, o que significa que não têm a mesma capacidade de produção em massa que grandes operações de gado. Isso pode resultar em uma oferta mais restrita, especialmente em um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo.
As condições climáticas também desempenham um papel importante na produção de carne de bisão. Eventos climáticos extremos, como secas ou invernos rigorosos, podem afetar a disponibilidade de forragem e pastagens, impactando diretamente a saúde e o crescimento do rebanho. Essas condições podem forçar os produtores a reduzir a quantidade de bisões em suas fazendas, limitando ainda mais a oferta. Além disso, o aumento dos custos de produção, incluindo alimentação e cuidados veterinários, pode levar alguns produtores a sair do mercado. Quando os custos superam os benefícios, alguns fazendeiros podem optar por não continuar com suas operações, resultando em uma diminuição geral da oferta de carne de bisão. Em resumo, a redução da oferta de carne de bisão nos Estados Unidos é influenciada por uma combinação de fatores, incluindo desafios de saúde do rebanho, disponibilidade de pastagens, limitações de produção em menor escala e condições climáticas adversas. À medida que a demanda continua a crescer, essa limitação na oferta contribui para o aumento dos preços, tornando a carne de bisão uma opção cada vez mais cara para os consumidores. Os custos de alimentação são um dos principais fatores que impactam o preço da carne de bisão nos Estados Unidos. À medida que a demanda por carne de bisão cresce, os produtores enfrentam desafios significativos relacionados aos custos dos insumos necessários para alimentar esses animais. A alimentação é um dos maiores gastos operacionais das fazendas de bisão, e seu aumento tem efeitos diretos e indiretos sobre o preço final do produto. Em primeiro lugar, o preço dos grãos e forragens tem aumentado significativamente nos últimos anos. Fatores como condições climáticas adversas, flutuações no mercado global e a crescente demanda por biocombustíveis têm contribuído para a elevação dos preços das commodities agrícolas. Quando os preços dos grãos sobem, os produtores de bisão, que muitas vezes dependem de uma dieta de grãos para complementar a pastagem, enfrentam custos mais altos para alimentar seus rebanhos. Isso, por sua vez, é repassado ao consumidor na forma de preços mais altos da carne de bisão. Além disso, as práticas de manejo sustentável e a alimentação de alta qualidade exigem investimentos adicionais. Muitos produtores de bisão estão adotando métodos que priorizam a saúde do solo e o bem-estar animal, utilizando forragens naturais e evitando o uso de hormônios ou antibióticos. Embora essas práticas sejam benéficas para a sustentabilidade a longo prazo, elas também podem ser mais caras e menos eficientes em termos de produção, resultando em custos mais elevados. Outro fator a considerar é a sazonalidade da produção de forragens. Durante certas épocas do ano, a disponibilidade de pastagem e forragem fresca pode variar, levando os produtores a depender mais de ração comprada, que tende a ser mais cara. Essa sazonalidade pode fazer com que os custos de alimentação aumentem em determinados períodos, impactando o preço da carne de bisão. Além disso, a nutrição adequada é crucial para a saúde e o crescimento dos bisões. A alimentação inadequada pode levar a problemas de saúde, que exigem cuidados veterinários adicionais e podem resultar em perdas de peso e produtividade. Os produtores, portanto, precisam investir em uma dieta balanceada para garantir que seus animais cresçam de maneira saudável e eficiente, o que pode aumentar ainda mais os custos. Por fim, o aumento do interesse dos consumidores por carne de bisão de alta qualidade tem levado alguns produtores a investir em dietas especializadas que melhoram o sabor e a textura da carne. Embora esses investimentos possam resultar em um produto final superior, eles também contribuem para o aumento dos custos de produção. Em resumo, os custos de alimentação são um fator significativo que impacta o preço da carne de bisão. O aumento dos preços dos insumos, as práticas de manejo sustentável, a sazonalidade da alimentação e a necessidade de garantir a nutrição adequada dos animais são todos elementos que contribuem para a elevação dos custos, refletindo-se nos preços finais para os consumidores. O cuidado e manejo dos bisões são aspectos cruciais que impactam diretamente a produção de carne e, consequentemente, o seu preço. Ao contrário do gado bovino convencional, a criação de bisões requer um conhecimento especializado e práticas de manejo adaptadas às características únicas desses animais. Isso resulta em custos adicionais que, por sua vez, influenciam o preço final da carne de bisão. Primeiramente, o manejo de bisões envolve uma compreensão profunda de seu comportamento e necessidades. Esses animais são grandes, fortes e têm um instinto natural de migrar, o que significa que precisam de espaço suficiente para se mover e pastar. As fazendas de bisão devem ser projetadas para acomodar esses comportamentos, o que pode exigir investimentos em cercas, áreas de pastagem e abrigos adequados. Essa necessidade de infraestrutura específica pode aumentar os custos operacionais das fazendas. Além disso,
O cuidado veterinário é um componente importante do manejo de bisões. Esses animais são suscetíveis a várias doenças que podem se espalhar rapidamente em rebanhos, e a prevenção e tratamento exigem a contratação de veterinários especializados. O controle de doenças e a vacinação são práticas essenciais para garantir a saúde do rebanho, mas também representam um custo significativo para os produtores. O investimento em cuidados veterinários de qualidade é fundamental para a longevidade e a produtividade dos bisões, mas pode ser um fardo financeiro, especialmente para pequenos produtores. Outro aspecto importante é a alimentação e nutrição dos bisões. Como mencionado anteriormente, a alimentação adequada é crucial para garantir o crescimento saudável e a produtividade dos animais. Os produtores devem garantir que os bisões recebam uma dieta balanceada, que pode incluir suplementos vitamínicos e minerais, além de forragens de alta qualidade. Esses insumos podem ser caros, e o custo de uma alimentação adequada deve ser considerado no planejamento financeiro das fazendas. O manejo também deve levar em conta a rotação de pastagens, uma prática que ajuda a manter a saúde do solo e das plantas, proporcionando uma alimentação sustentável para os animais. No entanto, essa prática requer planejamento e monitoramento constantes, o que pode demandar tempo e recursos adicionais. Além disso, as fazendas de bisão frequentemente enfrentam desafios relacionados ao bem-estar animal. Os consumidores estão cada vez mais preocupados com as condições em que os animais são criados, e os produtores são pressionados a adotar práticas que garantam o bem-estar dos bisões. Isso pode incluir a implementação de espaços adequados, acesso à água limpa e cuidados adequados em situações de estresse. O investimento em práticas de bem-estar animal, embora benéfico para a reputação do produto, também pode aumentar os custos operacionais. Em resumo, o cuidado e manejo dos bisões são fatores essenciais que impactam o preço da carne de bisão. A necessidade de infraestrutura adequada, cuidados veterinários especializados, alimentação balanceada e práticas de bem-estar animal resultam em custos adicionais para os produtores. Esses custos, quando repassados ao consumidor, contribuem para o aumento do preço da carne de bisão no mercado. O espaço e o terreno são fatores críticos na criação de bisões, e sua disponibilidade ou escassez pode afetar significativamente a produção de carne, impactando os preços no mercado. Diferentemente do gado bovino, que pode ser criado em áreas mais compactas, os bisões requerem vastas extensões de terra para pastagem e um ambiente adequado para o seu bem-estar. Essa necessidade de espaço é uma das razões pelas quais a produção de carne de bisão enfrenta desafios únicos. Em primeiro lugar, a quantidade de terra necessária para criar bisões é consideravelmente maior do que a exigida para a criação de gado convencional. Os bisões são animais grandes e ativos, que precisam de espaço para se mover e pastar de forma saudável. Isso significa que os produtores precisam de mais terras para sustentar um número semelhante de bisões em comparação com o gado bovino. Essa necessidade de espaço pode limitar o número de fazendas de bisão que podem operar, especialmente em regiões onde a terra é escassa ou os preços são elevados. O aumento da urbanização e a competição por terras agrícolas também desempenham um papel importante na disponibilidade de espaço para a criação de bisões. À medida que as cidades se expandem e o desenvolvimento urbano cresce, as áreas que antes eram utilizadas para pastagem estão sendo convertidas em terrenos residenciais ou comerciais. Isso não apenas reduz a disponibilidade de terras para pastagem, mas também eleva os preços das propriedades rurais, tornando mais difícil para os produtores de bisão expandirem suas operações. Além disso, a qualidade do solo e as condições climáticas são fatores que afetam diretamente a capacidade das fazendas de bisão de manter um rebanho saudável. Terrenos com solo fértil e adequado são essenciais para o crescimento de forragens de alta qualidade, que são a base da dieta dos bisões. Se os terrenos não são adequados para pastagem, os produtores podem ser forçados a investir em ração comprada, aumentando ainda mais os custos de produção. A rotação de pastagens é uma prática comum entre os produtores de bisão que pode ajudar a manter a saúde do solo e a qualidade da forragem. No entanto, essa prática requer espaço adicional e planejamento, o que pode ser um desafio em fazendas menores ou em áreas onde a terra é escassa. Por fim, a pressão para atender a crescente demanda por produtos sustentáveis e éticos também está levando muitos produtores a buscar terrenos que permitam práticas de manejo mais responsáveis. Isso pode incluir a escolha de terras que suportem a agricultura regenerativa, o que pode ser mais caro e complexo, mas é valorizado pelos consumidores. Em resumo, o espaço e o terreno são fatores fundamentais que impactam a produção de carne de bisão.
A necessidade de grandes áreas para pastagem, a competição por terras, a qualidade do solo e as práticas de manejo sustentável são todos elementos que influenciam os custos operacionais e, consequentemente, o preço da carne de bisão no mercado. À medida que a demanda cresce, a limitação de espaço pode se tornar um desafio ainda maior para os produtores. A sazonalidade na produção de carne de bisão é um fator que impacta diretamente a oferta e os preços no mercado. A produção de carne de bisão não ocorre de forma uniforme ao longo do ano. Em vez disso, existem períodos de alta e baixa oferta, que podem influenciar os preços de maneira significativa. Um dos principais aspectos da sazonalidade está relacionado ao ciclo de crescimento dos bisões. Esses animais, como muitos outros, têm períodos específicos em que crescem e se desenvolvem de maneira ideal. Durante a primavera e o verão, quando as pastagens estão mais verdes e abundantes, os bisões tendem a ganhar peso mais rapidamente devido à disponibilidade de forragens frescas e nutritivas. Isso resulta em uma maior oferta de carne durante esses meses, quando os produtores podem enviar mais animais para o abate. Por outro lado, no outono e no inverno, as condições climáticas podem ser desafiadoras. A escassez de forragem e a necessidade de alimentação suplementar durante os meses mais frios podem afetar a taxa de ganho de peso dos bisões. Assim, a quantidade de carne disponível no mercado pode diminuir durante essas épocas, resultando em preços mais altos. Além disso, muitos produtores podem optar por reter animais durante o inverno, aguardando condições mais favoráveis para o crescimento antes de enviar os bisões para o abate, o que também pode limitar a oferta. Outro aspecto importante da sazonalidade é a demanda do consumidor. Durante certas épocas do ano, como feriados e festivais, a demanda por carne de bisão pode aumentar significativamente. Eventos como o Dia de Ação de Graças ou Natal podem ver um aumento nas vendas de carnes premium, incluindo a carne de bisão, à medida que os consumidores buscam opções mais sofisticadas para suas refeições festivas. Esse aumento repentino na demanda pode pressionar ainda mais a oferta, especialmente se os produtores não estiverem preparados para atender a essas necessidades. Além disso, a sazonalidade pode afetar os preços de maneira mais ampla, com os preços da carne de bisão frequentemente flutuando ao longo do ano. Durante os meses em que a oferta é alta, os preços podem cair temporariamente, mas à medida que a oferta diminui nos meses de inverno, os preços tendem a subir. Essa flutuação pode tornar a carne de bisão um produto mais volátil em termos de preços, o que pode ser um desafio tanto para os produtores quanto para os consumidores. Em resumo, a sazonalidade na produção de carne de bisão é um fator importante que influencia tanto a oferta quanto os preços. As variações no crescimento dos bisões ao longo das estações, combinadas com a demanda sazonal dos consumidores, resultam em flutuações que podem afetar o mercado. À medida que os produtores se esforçam para equilibrar a oferta com a demanda, essa sazonalidade continua a ser um elemento crítico na dinâmica de preços da carne de bisão. As regulamentações e certificações desempenham um papel significativo na produção de carne de bisão, impactando tanto os custos operacionais quanto o preço final do produto. À medida que a conscientização dos consumidores sobre questões de segurança alimentar, bem-estar animal e práticas agrícolas sustentáveis aumenta, os produtores de bisão enfrentam a necessidade de se adaptar a um ambiente regulatório em constante evolução, o que pode resultar em custos adicionais. Em primeiro lugar, as regulamentações governamentais relacionadas à segurança alimentar são rigorosas. Os produtores de carne de bisão devem seguir diretrizes específicas para garantir que seus produtos sejam seguros para o consumo. Isso inclui requisitos de higiene nas instalações de processamento, controle de doenças e rastreabilidade dos produtos. A conformidade com essas regulamentações pode exigir investimentos significativos em infraestrutura, treinamento e manutenção, elevando os custos de produção. Além disso, muitos consumidores estão cada vez mais exigindo produtos que sejam certificados como sustentáveis e éticos. As certificações, como as que garantem que a carne de bisão é livre de hormônios e antibióticos, ou que os animais foram criados em condições de bem-estar adequadas, tornam-se um diferencial importante no mercado. Para obter essas certificações, os produtores devem cumprir padrões rigorosos, o que pode envolver auditorias regulares e documentação extensiva. O processo de certificação pode ser caro e demorado, e os custos associados a ele muitas vezes são repassados ao consumidor na forma de preços mais altos. Além disso, a crescente demanda por práticas agrícolas sustentáveis está levando muitos produtores a adotar métodos que minimizam o impacto ambiental. Isso pode incluir a rotação de pastagens,
o uso de práticas de conservação do solo e a redução do uso de insumos químicos. Embora essas práticas sejam benéficas a longo prazo, elas também podem exigir investimentos iniciais significativos, o que pode aumentar os custos de produção. A adesão a regulamentações e certificações também pode limitar a capacidade de produção de alguns produtores menores. Os custos operacionais adicionais e a complexidade do cumprimento das normas podem ser um desafio, especialmente para aqueles que operam em menor escala. Isso pode resultar em uma concentração de produção nas mãos de grandes produtores que têm mais recursos para atender a esses requisitos, enquanto pequenos produtores podem ser forçados a sair do mercado. Por fim, as regulamentações e certificações também podem afetar a percepção do consumidor sobre a carne de bisão. À medida que mais pessoas se tornam conscientes das práticas de produção, elas tendem a valorizar produtos que atendem a esses padrões, mesmo que esses produtos tenham um preço mais alto. Isso significa que os consumidores estão dispostos a pagar mais por carne de bisão que é percebida como mais ética e sustentável, mas isso também coloca pressão sobre os produtores para se adaptarem às exigências do mercado. Em resumo, as regulamentações e certificações desempenham um papel crucial na produção de carne de bisão, influenciando os custos operacionais e o preço final do produto. À medida que os consumidores se tornam mais exigentes em relação à segurança alimentar e práticas sustentáveis, os produtores enfrentam desafios para atender a essas expectativas, o que pode resultar em um aumento dos preços da carne de bisão no mercado. O marketing e a percepção do consumidor desempenham um papel fundamental na formação da demanda e, consequentemente, no preço da carne de bisão. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes de suas escolhas alimentares e buscam opções que se alinhem com seus valores, as estratégias de marketing utilizadas pelos produtores e distribuidores se tornam vitais para o sucesso do produto no mercado. Um dos aspectos mais importantes do marketing da carne de bisão é a sua diferenciação em relação à carne bovina convencional. Os produtores frequentemente promovem a carne de bisão como uma alternativa mais saudável, destacando suas qualidades nutricionais, como menor teor de gordura, maior concentração de proteínas e presença de nutrientes essenciais. Essa abordagem visa atrair consumidores que estão em busca de opções alimentares mais saudáveis e que se preocupam com o que estão colocando em seus pratos. Além disso, a narrativa em torno da carne de bisão muitas vezes inclui um apelo à sustentabilidade. Muitos consumidores estão cada vez mais preocupados com os impactos ambientais de suas escolhas alimentares, e o bisão é frequentemente apresentado como uma opção mais sustentável devido ao seu manejo em pastagens abertas e práticas de criação que, em muitos casos, são menos prejudiciais ao meio ambiente do que a produção convencional de carne bovina. O marketing que enfatiza esses aspectos pode atrair uma base de consumidores dispostos a pagar mais por produtos que consideram éticos e sustentáveis. As redes sociais e o marketing digital também desempenham um papel crucial na promoção da carne de bisão. A presença online permite que os produtores se conectem diretamente com os consumidores, compartilhando receitas, histórias sobre a criação de bisões e informações sobre os benefícios nutricionais da carne. Essa interação ajuda a construir uma comunidade em torno do produto e a aumentar a conscientização sobre suas qualidades. Além disso, influenciadores de estilo de vida saudável e chefes renomados que promovem a carne de bisão em suas plataformas podem aumentar sua visibilidade e atratividade. Por outro lado, a percepção do consumidor em relação à carne de bisão pode ser afetada por fatores como preço e disponibilidade. A carne de bisão tende a ser mais cara do que a carne bovina convencional, o que pode desencorajar alguns consumidores. Por isso, o marketing eficaz deve abordar essa questão, destacando o valor e a qualidade do produto, além de educar os consumidores sobre as razões por trás do preço mais alto, como os custos de produção e as práticas sustentáveis. A embalagem e a apresentação do produto também são elementos-chave no marketing da carne de bisão. Produtos bem embalados e visualmente atraentes podem influenciar a decisão de compra dos consumidores. Informações claras sobre a origem do produto, suas características nutricionais e as práticas de manejo utilizadas podem ajudar a construir confiança e lealdade à marca. Em resumo, o marketing e a percepção do consumidor têm um impacto significativo no preço da carne de bisão. Estrategicamente promovida como uma opção saudável e sustentável, a carne de bisão pode atrair consumidores dispostos a pagar mais por produtos que atendem às suas expectativas. À medida que os produtores e distribuidores se adaptam a essas novas demandas, o marketing eficaz torna-se fundamental para posicionar a carne de bisão como uma alternativa viável e desejável no mercado.